Sejam todos bem-vindos ao canal Nerd All Generations. Sabe aquele filme que você ama e se tornou um sucesso de crítica pública e financeiro? Pois é, muitas vezes esses filmes para chegar até as telas acabam passando por uma produção turbulenta. Portanto, vamos trazer hoje para vocês 5 filmes que foram um inferno na produção. Desde orçamentos inflados, diretores surtando, roteiros inacabados, desastres naturais e atores tendo crise de estrelismo. Dentre outros que vamos contar no decorrer do vídeo. Mas antes, peço por favor para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveite para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo cinéfilo, que acha que The Room é obra-prima da sétima arte. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Tubarão. Tudo começou em 1973, quando dois produtores da Universal Pictures, Richard Zanuck e David Brown, colocaram as mãos numa cópia de um livro ainda inédito chamado Jaws, do autor Peter Benchley, graças à esposa de Brown que trabalhava na revista Cosmopolitan. Os dois produtores viraram a noite lendo o livro e no dia seguinte já estavam atrás dos direitos da obra. O livro nem tinha sido lançado ainda, mas eles já sabiam que ali tinha coisa boa. E Benchley, já que estava quase jogando a toalha na carreira de escritor, da noite pro dia embolsou cerca de 175 mil doletas com os direitos da adaptação, fora os royalties e o contrato como roteirista do filme. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mulheres, automóvel, mulheres. Só faltava o maluco para dirigir o filme que ficou a cargo de quem? O mago Steven Spielberg. E detalhe, esse aqui foi o seu segundo filme para o cinema, e o cara só tinha 26 anos na época. As gravações começaram em maio de 1974 com previsão de 55 dias. Mas a produção levou 5 meses, e já te adianto que foi um festival de dor de cabeça. E se quer saber o porquê, senta aí que o titio aqui vai contar pra você. Spielberg resolveu fazer as filmagens no mar com um tubarão em tamanho real, ao invés de seguir os conselhos dos produtores de utilizar uma piscina ou tanques de água por serem ambientes controlados. Erro esse que custaria caro a produção. Ele mandou construir 3 tubarões mecânicos para a produção, que necessitou de 40 técnicos para a confecção dos bichos, e ainda contou com a supervisão de Robert Mattei, que já tinha na bagagem a criação da lula gigante do clássico da Disney 20 mil léguas submarinas. Com uma galera dessa, não tinha como dar errado, certo? Errado, meus queridos nerds! Assim que os bichos foram colocados na água salgada, eles pifaram, e isso aconteceu dezenas de vezes na produção. Spielberg chegou a batizar os bichos de Bruce, em homenagem ao seu advogado. Não sei se porque o cara não trabalhava ou os honorários dele eram uma baita mordida. Bem, acho que isso nunca saberemos. Aliás, o tubarão no filme Procurando Nemo se chama Bruce justamente por causa desse filme aqui. Meu nome é Bruce. Tudo bem, já entendi. Por que confiar num tubarão, né? Como o tubarão mecânico estava mais para uma geladeira quebrada do que para um monstro assassino, várias cenas foram feitas na gambiarra e no talento. Sabe a famosa cena da menina sendo atacada no início? Era para ter um tubarão, mas como o bicho não funcionava, jogaram 2 mergulhadores puxando a garota com cabos. E ficou simplesmente icônico. Até hoje essa cena causa uma sensação de angústia no público. E Spielberg até pensou em usar um tubarão branco de verdade treinado para fazer as cenas. Sim, isso foi cogitado. Com todo respeito por esse fantástico diretor, mas vai ter uma ideia de jirico assim nos quintos dos infernos. Por ser produzido no mar, os integrantes da produção ficavam enjoados, fazendo eles chamar Aretusa toda hora. As câmeras não tinham sido feitas para serem à prova d'água e toda hora elas tomavam caldo. Com isso, o celulose estragava e fazia horas de gravações irem para o lixo. Somando a isso, ainda tinha as mudanças no clima, fazendo a produção ter que parar por dias, atrasando ainda mais o filme. E Spielberg teve algumas tretas com Benchley por ter alterado algumas coisas no filme, como por exemplo uma cena onde o oceanógrafo Hopper daria um par de chifres no chefe de polícia Brody. Bom, mas o cara tem que enfrentar um monstro cheio de dentes querendo devorar ele e ainda de brinco tomar uma galhada? Ah, seria muito sacanagem com o personagem. Grande acerto do Spielberg aqui. Robert Shaw, que faz o pescador casca-grossa, acabava ficando frustrado por não poder gravar as cenas com o tubarão e vazava das locações bolado, causando tretas e confusão com o elenco e produção. Só os efeitos e problemas técnicos inflaram o valor da produção em mais de 3 milhões de dólares. Meu amigo Spielberg entrou em parafuso. Ele foi tão cobrado pelo estúdio e equipe que resolveu largar a produção, mas depois de tomar uma chamada no ovo, ele voltou para cumprir seu contrato e finalizar o filme. Tubarão estreou em 20 de junho de 1975 em pleno verão americano, com as praias lotadas. Timing perfeito. A trama? Uma cidade litorânea tranquila que vira bandejão do tubarão enquanto o chefe de polícia, um pescador casca-grossa e um biólogo nerd vão tentar matar o bicho. Esse terror de produção aqui tinha começado com um orçamento de 4 milhões de dólares. E depois de todo o furdúncio, fechou a fatura com 9 milhões de dólares. Mais do que dobrando seu orçamento e fechando o boutique do Spielberg, que achava que a sua carreira tinha virado lenda. E quando todos esperavam pelo pior, eis que o filme se tornou um sucesso, abocanhando 478 milhões de dólares na sua bilheteria mundial.
mundial, se tornando a maior bilheteria da história na época, que só foi ultrapassada por Star Wars 2 anos depois. Aí também fica difícil competir. Esse filme foi um divisor de águas na carreira de Spielberg. Pelo fato dele não ter conseguido utilizar os tubarões mecânicos que queria, ele teve que se adaptar trazendo as cenas mais para um lado de suspense, sem mostrar a criatura, o que inovou na forma de fazer cinema. Além da aula que foi a campanha de marketing desse filme, o que nunca tinha sido visto antes, e que no futuro serviu de inspiração para outras obras investindo pesado em marketing como a franquia Star Wars e Batman de 89. Para vocês terem uma noção, o termo que conhecemos hoje como filme blockbuster vem desse filme aqui onde a galera fazia fila no quarteirão para ver o filme, ou seja, um blockbuster. No Rotten Tomatoes, esse fenômeno tem uma aprovação de crítica e público de fazer inveja. Meus amigos, aqui Spielberg conheceu o inferno, mas com certeza hoje ele mora no paraíso, graças a ele também. Cleópatra. A ideia desse filme nasceu de um sonho antigo do produtor Walter Wenger. O cara já tinha mais de 60 filmes no currículo e resolveu fechar com chave de ouro, ou melhor, com a chave do cofre da 20th Century Fox. Em 58, ele fechou uma parceria com a Fox, que na época estava mais quebrada que promessa de político. O estúdio precisava urgente de um sucesso, então liberaram um orçamento modesto de 2 milhões de dólares para fazer uma nova versão da história de Cleópatra, personagem que já tinha dado as caras no cinema desde 1912, na época do cinema mudo, mas nenhuma versão foi tão falada quanto essa, tanto pela grandiosidade quanto pela treta, talaricagem e zona de bastidores. Segura aí que vem fofoca das boas. O diretor escolhido foi o Robert Mamoulian, que já tinha no currículo filmes como Ruas da Cidade, O Médico e o Monstro, Rainha Cristina, A Marca do Zorro e Areia e Sangue. Para viver Cleópatra, pensar em atrizes mais baratas que já estavam na folha de pagamento da Fox, como Joan Collins, Joanne Woodward e Suzy Parker. Mas o Wenger queria fazer algo épico, e para isso precisava de um nome que arrastasse o público. Aí surgem nomes tipo Susan Hayward, Audrey Hepburn, Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Mas aí quem levou foi Elizabeth Taylor, que não estava nem um pouco afim de fazer o filme e mandou logo a proposta. Beleza, eu faço, mas só por $1 milhão e 10% dos lucros. E a Fox aceitou, cara. Sim, meu amigo. O filme tinha um orçamento de $2 milhões e a Rainha do Egito já levou metade só pra começar. Essa não era só a Rainha do Egito, era a Rainha da Cocada Preta também, malandro. Detalhe, nenhuma atriz antes dela tinha recebido um cachê tão alto. Essa sabia negociar. Trato feito. Enquanto do outro lado estava Stephen Boyd, que foi escalado para ser Marco Antônio, e Peter Finch, que foi escalado para viver Júlio César. Mas não durou muito. A produção escolheu gravar nos estúdios da Pinewood, em Londres, por ter incentivos fiscais e conseguirem economizar no orçamento. Mais adiante, vocês vão ver que essa escolha foi um tiro no pé. Elizabeth Taylor levou seu próprio cabeleireiro para os sets e no primeiro dia de filmagem já deu ruim com os sindicatos dos cabeleireiros britânicos, que ficaram fulos por trazer gente de fora e ameaçaram pular fora da produção. As gravações só voltaram depois de um acordo em que o cara só podia mexer as madeixas dela no quarto do hotel. E como se não bastasse, Taylor pegou uma pneumonia monstra depois de filmar quase pelado numa chuva congelante. Resultado, 6 meses afastada. Sem a protagonista, não dava para gravar mais nada. Stephen Boyd e Peter Finch tinham outros trabalhos de meter o pé. Para não ficar sem Júlio César e Marco Antônio, a produção trouxe Rex Harrison como imperador e Richard Burton na pele do General Talarico. O diretor ainda tentou pedir para reescrever o roteiro para tentar filmar alguma coisa, mas a Taylor não gostou da ideia por não estar participando das filmagens. Com o elenco desfalcado e só 10 minutos de material utilizável, a produção já tinha torrado $7 milhões. Galera, vai somando aí. Depois da produção dar uma rochada no saco do Mamoulian, ele pulou fora da direção e quem assumiu o barco desgovernado foi o diretor Joseph Léo Mankiewicz, que já tinha 3 Oscars na bagagem. Ele convenceu a 20th Century Fox a comprar a produtora independente dele por $3 milhões para que ele pudesse dirigir o filme. E o que o gênio resolveu fazer? Reescrever o roteiro inteiro do zero. E pior, ele queria fazer 2 filmes de 3 horas cada para serem lançados no mesmo dia. O espectador ia sair de uma sala de cinema para outra e ficar mais 3 horas sentado. Um total de 6 horas de rabo na poltrona. Haja hipoglós pro popote dos cinéfilos. Esse animal resolveu gravar o filme em sequência, deixando os atores de molho aguardando na disciplina até chegar a sua vez de gravar. Ou seja, gastando ainda mais grana com gente parada coçando o saco. Enquanto isso, a Fox tentava de qualquer jeito demitir o produtor Wenger, mas foi barrado pelos próprios atores que defenderam o cara. No meio desse caos, começa a rolar um clima entre Richard Burton e Elizabeth Taylor. O burburinho correu solto até chegar no ouvido do diretor, que chega ao produtor Walter Wenger e solta: "Tô sentado no vulcão. Liz e Burton não estão só interpretando Cleópatra e Marco Antônio. Se é que você me entende." Cara, se eu fosse o Wenger, respondia na lata: "E eu estou sentado em uma trozoba de jegue porque você não acaba a porra desse filme, seu arrombado." E detalhe, Taylor era casada com o cantor e ator Ed Fisher, enquanto Burton estava casado com a atriz e diretora Sybil Christopher. E, obviamente, essa pulada de muro não ia durar muito tempo, e os dois tomaram um pé na bunda dos seus respectivos parceiros e vieram a se casar em 64. Voltando para o caos da produção, lembra daquela chuva que deixou a Liz
de molho? Então, ela também destruiu cenários do filme, que tiveram que ser reconstruídos e mandados direto para a Califórnia para continuar as gravações lá e não correr risco de saúde com a Taylor de novo. Só nessa brincadeirinha foi embora mais $600 mil. E é claro, não podia faltar o figurino, afinal a rainha do Egito tinha que ter roupas equivalentes a ela. E nessa se foram apenas $200 mil só no figurino da Cleópatra, com 65 vestidos feitos, sendo um deles feito de ouro 24 quilates. Se ela fosse com esse vestido dar um rolê no Rio de Janeiro, não sobrava nem a meia no pé dela. Mas depois de todos esses percalços, esse inferno de produção foi finalizado e o filme estreou em 12 de junho de 1963. Com um orçamento final de $31 milhões, o filme arrecadou no mundo quase 58 milhões. Ele ficou 12 semanas em primeiro lugar de bilheterias americanas, se tornando a maior bilheteria daquele ano. E em 1964, quando o filme saiu de cartaz, tinha ficado 3 milhões abaixo do ponto de equilíbrio. Porém, a Fox conseguiu recuperar o din-din e ainda botar uma farpelinha no bolso em 66, quando vendeu os direitos para exibição na TV por $5 milhões, o que para a época foi o valor mais alto até aquele momento pago por uma emissora por um filme, fora os direitos internacionais. E em 1978 foi lançado na União Soviética, colocando assim mais um troquinho para o estúdio. Ou seja, no final acabou dando lucro e capital midiático para a 20th Century Fox. Merreca, mas deu. O filme ainda teve 9 indicações para o Oscar e levou para casa 4. Melhor direção de arte, melhor cinematografia, melhores efeitos visuais e melhor figurino. E a obra ainda é motivo de estudos até hoje, tanto como exemplar de cinema épico, como também ensina a não gastar os tubos como se não houvesse amanhã. E a evitar ter seu nome no grupinho de fofocas. Se fosse hoje, era prato cheio pro Léo Dias. Apocalipse Now. Esse filme é baseado na novela Coração das Trevas, escrita por Joseph Conrad e lançada em 1899. A obra original narra a história de um marinheiro que vira capitão de um barco a vapor navegando pelo Rio Congo. E no meio da viagem fica horrorizado com a exploração, os maus tratos e a violência que a população local sofria por causa do colonialismo, com um verdadeiro show de horrores em plena guerra de classes. Eis que chega John Milius, o mesmo maluco por trás do roteiro de Conan o Bárbaro, que decide modernizar esse rolê, trazendo a história para o cenário da Guerra do Vietnã. E quem entra para dirigir e produzir esse delírio tropical? Ninguém menos que Francis Ford Coppola, o gênio por trás da trilogia O Poderoso Chefão e Drácula de Bram Stoker. Ou seja, já deu pra sentir que o bagulho ia ser grande, né? É lá ele. O filme adapta a história de Conrad para os dias da Guerra do Vietnã, mostrando o capitão Benjamin Willard sendo convocado para uma missão especial sigilosa: eliminar o coronel Walter Curtis, das Forças Especiais, que resolveu fazer sua guerra particular brutal contra os Vietcongs e se tornando um mito para os soldados e população local. O cara pega um barco patrulha e sobe o rio para chegar na base de Curtis e cumprir a missão, sendo que no caminho ele passa a conhecer o terror e todas as atrocidades que a guerra traz. Eventos esses que podem transformar a mente de um homem. Beleza, agora que já sabemos a trama do filme, vamos ao inferno da produção. Para dar vida a esses personagens foram chamados Marty Sheen, Robert Duvall, Dennis Hopper, Harrison Ford e Marlon Brando. O filme começou com um orçamento aprovado de 12 a 14 milhões de dólares. A United Arts topou financiar a loucura investindo 7 milhões e meio para a distribuição dos Estados Unidos e 8 milhões para fora, com uma condição: o elenco tinha que ter Marlon Brando, Steve McQueen e Gene Hackman. Só que McQueen e Hackman pularam fora e acabou ficando só o Marlon Brando. Resultado, Coppola teve que devolver 5 milhões para a distribuidora. Para o papel do Capitão Willard, ele contratou o Harvey Keitel, que depois de dias de filmagem, Coppola achou que o cara não servia para o papel e dispensou ele para em seguida colocar Marty Sheen no lugar do capitão, fazendo Coppola ter que refilmar tudo de novo e, obviamente, inflando mais ainda o custo do filme. As gravações começaram em 1976 e foram feitas nas Filipinas. Depois da produção, fechou um acordo com o ditador local, Ferdinando Marcos, para usar as Forças Armadas Filipinas como figurantes no filme e usar o equipamento militar dos caras das gravações. Só que enquanto se encenava a guerra nos sets, a guerra real estava comendo solta nas Filipinas na época, fazendo o exército sair diversas vezes do set de filmagens para encarar os inimigos na linha de frente, deixando Coppola ver navios e causando ainda mais atraso na produção. E como se isso não bastasse, ainda teve um tufão que destruiu todo o cenário. E com isso atrasando a produção em quase 2 meses. Chegando no ponto do Coppola e até o United Arts de novo pedir um empréstimo para terminar o filme, dando como garantia uma bilheteria de no mínimo 40 milhões. Caso contrário, ele pagaria do próprio bolso. Enquanto isso, no elenco, Martin Sheen teve um ataque cardíaco durante a produção e Coppola, para não atrasar ainda mais as filmagens, acabou colocando seu irmão Joe Staples para fazer as cenas em que Sheen aparece de costas. E a galera do elenco, entre uma cena e outra para passar o tempo, utilizava o de talco pompom orégano queimado só por diversão. E depois de dar um tapa na pantera, iam gravar sabe lá Deus como. E para completar, ainda tinha a cereja desse bolo infernal chamado Marlon Brando. Esse poderoso chefão aqui tinha um contrato de 3 milhões de dólares e mais 10% da receita bruta do filme. Esse animal foi contratado para trabalhar por 3 semanas no filme, interpretando o Coronel Curtis, que no roteiro do filme é visto como um militar esbelto, forte e imponente. E Coppola, quando fechou o contrato com Brando, deixou ele ciente que deveria se apresentar dessa forma. E olha como esse corno me aparece nos sets para filmar. Esse animal teve 3 meses para perder peso,
chegar conforme manda o roteiro do filme. E ao invés disso aparece essa poia aí, ó. O arrombado não leu o livro, não decorou as falas e ainda exigiu que Coppola mudasse o roteiro do jeito que ele queria. Ele enrolou por 2 semanas antes de gravar. E Coppola, para não mostrar a pança desse animal aí, preferiu fazer as cenas na escuridão. E o pior, o nome e a cara desse infeliz ainda ficou em destaque nos posters do filme. Deixo claro que para mim Marlon Brando foi um dos atores mais escrotos do cinema, mas um dos mais sortudos também. Isso por ter tido a oportunidade de ter trabalhado com grandes diretores. Caso contrário, em minha humilde opinião fecal, ele não teria conseguido a fama que teve. Galera, foi mal, mas eu tinha que botar pra fora. Depois de 15 meses, as filmagens chegam ao fim e vem a pós-produção. O orçamento já tinha chegado a 25 milhões de dólares, obrigando ao Coppola a pedir mais um empréstimo à United Arts. Ele ficou com a casa hipotecada, seus lucros do Poderoso Chefão como garantia e aposto que um rim penhorado também. E no desespero, o cara chegou até a pedir dinheiro emprestado ao George Lucas. Com as gravações prontas, agora era só fazer a edição do filme. Molezinha, né? Talvez até fosse se o cara não tivesse mais de 300 mil metros de filme para editar. Dá para imaginar 300 quilômetros de celulose para recortar até chegar um filme de 2 horas e meia? Facinho! Fora que a biblioteca de áudio pré-existente não tinha gravações em estéreo, forçando a equipe de edição de som a refazer todos os efeitos, tanto os sons da floresta, equipamentos funcionando e os pipocos comendo solto. E em maio de 79, depois de uma certa pressão em cima do Coppola, ele aceitou fazer uma exibição no Festival de Cannes. E mesmo sendo uma apresentação do filme sem estar finalizado, no fim da sessão foi aplaudido de pé. Em agosto daquele ano, com o filme finalmente pronto, é lançado nos cinemas com um custo final de aproximadamente 40 milhões de dólares já com marketing. E o filme arrecadou no mundo um total de 150 milhões de dólares, mas quase levando Coppola à falência a 7 palmos abaixo da terra. O filme se tornou um sucesso de crítica pública e arrecadação. E com uma aprovação no Rotten Tomatoes de 90% da crítica e 94% do público. O filme ainda foi indicado a 8 Oscars e levando 2 para casa, melhor fotografia e melhor som. Coppola apostou todas as suas fichas aqui e no final levou o grande prêmio. O cara comeu o pão que o diabo amassou, mas valeu a pena. Com exceção de ter que aturar o arrombado do Marlon Brando. O Fugitivo. O filme usou como base a série de mesmo nome lançada pela rede TV americana ABC em 1963, que virou um grande sucesso, ficando no ar até 67, tendo 4 temporadas com 120 episódios no total. E em 1993, o produtor Arnold Copperson de Seven, O Advogado do Diabo, Epidemia e Porcs. E desculpa aí, mas isso aqui não podia deixar de mencionar. Conseguiu os direitos da obra e resolveu trazer ele para as telonas. E para comandar esse projeto, ele chamou Andrew Davis para dirigir o filme. Diretor esse que possui no seu currículo alguns sucessos de bilheteria como O Mistério dos Escavadores de 2002 com Sigourney Weaver e A Força em Alerta de 1992 estrelado pelo canastrão Steven Seagal. Mas também fracassos como Anjos da Vida de 2006 com Kevin Costner e Efeito Colateral de 2002 com Schwarzenegger. Já o roteiro ficou a cargo de Jeb Stewart, que ajudou a escrever o roteiro de Duro de Matar de 1988 e a criador da série Vikings Valhalla da Netflix. E para ajudar ele a escrever o filme, contrataram David Twohy, que como roteirista não é lá essas coisas e quando inventa de querer dirigir dá medo do que pode vir por aí. Tendo em vista que ele dirigiu A Invasão, Submersos e As Crônicas de Riddick. E cara, Jeb Stewart suou a camisa para escrever esse filme aqui. Já que David, em vez de ajudar, deu uma de mestre dos magos durante a produção. É detalhe esse que a gente vai contar mais à frente. Para viver os papéis principais foram contratados Harrison Ford, o nosso eterno Indiana Jones, que aqui deu vida ao cirurgião Richard Kimball, que é o fugitivo do filme. E Tommy Lee Jones de MIB, Homens de Preto, que incorpora o delegado da Federal Sam Gerard, que vai caçar o Dr. Kimball na trama. As filmagens começaram em janeiro de 1993 e o produtor deu uma janela de 7 meses entre filmagens, pós-produção, edição e o lançamento, que foi programado para o mês de agosto do mesmo ano. Missão essa praticamente impossível, ainda mais sem um roteiro totalmente finalizado. Meus amigos, isso mesmo, o cara começou a rodar a película sem estar com o roteiro inteiro revisado e finalizado nas suas mãos. Por muitas vezes a produção, atores e até mesmo o próprio diretor só sabia o que iria filmar no dia. E ao meu ver foi até bom. O roteiro bruto chegava no set e era revisado na hora da gravação. E o diretor tinha que ficar ligando para o roteirista Jeb Stewart, que sempre esteve à disposição do diretor para acertar as pontas soltas do roteiro, enquanto David Twohy nem sinal de vida dava. Diversas vezes o diretor alterou cenas e falas com a ajuda de Harrison Ford e Tommy Lee Jones, que improvisaram pra caramba aqui. Mas teve horas também que o diretor teve que vencer no argumento alguns atores. Como, por exemplo, a cena da prefeitura, quando o Dr. Kimball dá um vazar e fica preso na porta. E o federal aproveita para largar o prego nele. Tommy Lee Jones não queria que o federal tirasse no fujão porque achava que ficaria ruim para a imagem do personagem. Mas depois de uma conversa, o diretor o convenceu. Outra cena improvisada foi que Kimball foge do federal no meio da multidão do desfile de São Patrício em Chicago. O diretor acertou com a prefeitura e lá foi a galera da produção pro meio do desfile, para começar a gravar no meio da muvuca. E é engraçado como o povo que participa do desfile não para de ficar olhando para os atores e as câmeras. Lembra que eu falei antes que o roteirista David Twohy dava o de mestre dos magos? Então, não era à toa. O cara mal aparecia para ajudar a fazer o roteiro e deixou tudo no colo do resto da produção.
gravação. E só pra dizer que não fez nada, uma das poucas cenas que o cara roteirizou foi a cena do trem batendo no ônibus da prisão, com Kimball e os prisioneiros. Para realizar a cena, foi usado um trem de verdade que deveria vir a 60 por hora durante a gravação, mas acabou quase dobrando essa velocidade antes de acertar o busão. Essa cena aqui poderia ter sido feita com maquete, só que por incrível que pareça, seria mais rápido e mais barato você bater um fucking trem e um busão de verdade, o que pra mim ficou excelente. E saca só, o trem e o ônibus estão lá até hoje servindo de ponto turístico. E para completar, durante as gravações dessa cena, Harrison Ford se machucou e rompeu os ligamentos de uma das pernas. Mas pelo cara ser raiz, não quis fazer uma cirurgia para não comprometer o cronograma do filme e continuou as filmagens assim até o fim. Então, quando você ver o Dr. Kimball mancando depois dessa cena aqui, pode ter certeza que a dor que ele está sentindo é de verdade. Outra cena que também vale a pena citar é a cena na fuga dos esgotos. Esse cenário foi construído, mas teve uma parte dele levada até a barragem e montado ali para uma cena em que Kimball pula na água. E cara, que boneco mais fajuto e sem vergonha esse aqui. Já vi boneco de Judas apanhando no sábado de Aleluia muito mais bem feito que esse fantoche de pano aí. E no meio disso tudo ainda tiveram que trocar o ator Richard Jordan, que seria o Dr. Charles no meio das filmagens, já que ele teve que largar as gravações para tratar de um câncer que levou ao seu falecimento no mês de estreia do filme. Ele foi substituído pelo ator Jeremy Crabb, que teve que refazer todas as filmagens do personagem, complicando ainda mais o cronograma. Também uma coisa que me deixou triste aqui foi o pouco tempo de tela da atriz Julianne Moore. Ela gravou várias cenas no filme, mas por terem feito tantas revisões no roteiro, ela acabou tendo apenas essas cenas aqui. Mas por um lado foi bom pra ela. Steven Spielberg gostou da atuação dela e no futuro a chamou pra fazer O Mundo Perdido do Jurassic Park em 1997, que foi sucesso de bilheteria. Já diz o ditado, há males que vêm pra bem. No fim, depois de toda essa dor de cabeça com o roteiro, o enredo do filme conta a história de Dr. Richard Kimball, que um belo dia chega em sua casa e percebe que a primeira-dama foi comer capim pela raiz. Kimball sai na mão com um vagabundo e a mão do vagabundo sai no braço dele. O cara perde pro maneta e vai parar na delegacia, onde todos acham que quem passou a esposa do Kimball foi ele próprio. Ele vai em cana, mas pra chegar no cilindró, pega o Expresso Bangu 1, onde os passageiros resolvem fazer um motim, porque o busão não tinha ar-condicionado. O busão rola uma ribanceira e cai em cima de um trilho do trem. Kimball salva a pele de um dos policiais e a sua antes do trem esmigalhar o busão. Quando o delegado geral do Coração de Pedra chega no lugar, assume o caso e vai atrás do Kimball, e daí em diante é só perseguição, suspense, ação e reviravoltas. Apesar da zona no roteiro, tudo está na medida certa, por incrível que pareça. E se você não viu o filme e quer saber como, quem e por que armaram pro Kimball, veja o filme. Vale a pena, eu garanto. Apesar da bagunça de roteiro, trocas de elenco, acidentes e improvisos, quando o filme estreou, ele chegou arrebentando na arrecadação e ficando 6 semanas seguidas em primeiro lugar no top 10. O filme teve um custo de produção de 44 milhões de dólares e a sua arrecadação mundial fechou com quase 369 milhões de dólares, só ficando atrás de Jurassic Park do Spielberg. Mas também aí já é covardia. E ainda foi indicada a 7 Oscars, sendo que Tommy Lee Jones recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante. A entrega do prêmio foi engraçada, porque ele recebeu o prêmio com a cabeça raspada devido à gravação de outro filme. Foi hilário. Nada mal para um filme com tantos problemas e contratempos. Titanic. Lançado em 97, o filme começa com uma expedição aos destroços do Titanic. A galera tá lá, mergulhando no fundo do oceano até que encontra um cofre misterioso. E o que eles acham lá dentro? Uma lâmpada mágica, o Santo Graal. A Pedra Filosofal? Não. Eles acham um desenho de uma mulher que, pra mim, parece ter sido copiada de um catecismo de Carlos Zéfiro. Só os fortes vão pegar essa referência. Com o desenho na mão, eles saem atrás da musa inspiradora da arte. E descobrem que é uma senhorinha centenária que topa embarcar literalmente até os destroços do inafundável. Só pra contar o que rolou com a tal joia, que inclusive tá pendurado no pescoço dela no desenho. E aí, minha gente, ela começa a contar a história. Uma história de amor com um moleque fuleiro que aparece no navio Talarica Velha, furando os olhos do noivo dela durante a viagem. É isso aí, clássico triângulo amoroso dentro de um navio cheio de gente que vai virar lata de sardinha no fundo do mar. Daí diante são mais 2 horas e meia de muito amor, iceberg, desastre, desespero e um final controverso, em cima de uma porta flutuante que só cabe uma pessoa. O filme tem roteiro, produção e direção de James Cameron. E se você não sabe quem é esse sujeito, deixa eu te apresentar. O cara escreveu o roteiro de Rambo 2, A Missão de 85, que foi um sucesso. Ele criou O Exterminador do Futuro, sendo que dirigiu e escreveu o primeiro de 84 e a incrível sequência O Julgamento Final de 91, que inclusive são os 2 melhores da franquia, isso sem discussão. Também é o criador da franquia Avatar, escrevendo e dirigindo todos os filmes da série. Esse cara não brinca em serviço. Hoje ele é simplesmente o segundo diretor com a maior bilheteria da história do cinema, 8 bilhões e 700 milhões de dólares arrecadados no mundo. Perde só pro velho mago Steven Spielberg, mas vale lembrar que Spielberg tá na correria desde a década de 70. A apresentação feita, agora vamos para como essa ideia do filme surgiu. James Cameron sempre foi fissurado
jogado pelo oceano. Com 17 anos, assistiu uma palestra sobre um cara que conseguia respirar debaixo d'água, usando um líquido especial. Isso acendeu a lâmpada na cabeça dele, e anos depois virou inspiração para O Segredo do Abismo de 89. Inclusive, ele utilizou o fato contado na palestra uma cena do filme, quando Ed Harris tem que colocar seu capacete de mergulho profundo utilizando o tal líquido para poder respirar debaixo d'água. E na hora pensamos que ele vai se afogar quando entra em desespero, mas de repente ele começa a respirar. Cara, essa cena aqui é angustiante. O filme até ganhou um Oscar de melhores efeitos visuais, tipo essa aqui, onde alienígenas controlam a água e fazem ela virar um rosto de humano. Esses efeitos seriam melhorados depois e usados em Exterminador do Futuro 2 com as cenas do T-1000, mas isso é papo para outro vídeo. Voltando pro Titanic. Em 92, Cameron assistiu um documentário chamado Titânica, sobre os destroços do Titanic. O cara ficou doido e do nada resolveu querer ver tudo aquilo de perto, mas o passeio não era barato. A solução? Convencer a 20th Century Fox a bancar a brincadeira. Ele vendeu a ideia de uma história de amor no estilo Romeu e Julieta, ambientado no navio antes do desastre. Como ele já tinha no currículo Aliens o Resgate e o Exterminador do Futuro 1 e 2, a Fox ficou com medo de perder o cara e resolveu pagar pra ver. Resultado, Cameron fez a Fox pagar 12 mergulhos até o destroço do Titanic. E qual foi a desculpa? Vai sair mais barato do que fazer tudo em miniatura. Malandro é pouco pra esse cara. E num desses mergulhos, eles conseguiram a proeza de bater o submarino no navio. É isso mesmo, deram ré em cima do Titanic e causaram ainda mais dano na embarcação. Depois disso, Cameron entregou as imagens pra Fox usar como marketing e só então começou a escrever o roteiro. Sim, meus amigos, ele convenceu o estúdio a gastar milhões explorando um navio afundado sem ter um roteiro pronto. Será que ele consegue convencer minha digníssima a me deixar jogar bola no domingo? A Fox liberou um orçamento inicial de 100 milhões de dólares, mas Cameron, com a sua megalomania, resolveu que para contar a história seria necessário um cenário que fosse o mais fiel possível ao original. Ele fez a Fox bancar a construção de uma réplica um pouco menor do Titanic original em Rosarito, no México, com um tanque de 60 milhões de litros de água. A estrutura tinha pistões hidráulicos para simular o naufrágio, e usaram documentos originais da Harland & Wolff, a construtora do Titanic, para fazer tudo nos mínimos detalhes. Todos esses elementos foram feitos do zero por artesãos que vieram da Grã-Bretanha e do próprio México. Dá para ver na tela o esmero da produção para trazer ao telespectador uma visão verossímil do que aconteceu em 1912. E para dar vida ao Romeu e Julieta do Titanic foram contratados Leonardo DiCaprio, que já tinha feito Gilbert Grape, e Kate Winslet, que brilhou em Razão e Sensibilidade, onde lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Além desses dois, temos também Kate Bates, Billy Zane, Bill Paxton e a veterana Gloria Stewart, que olha só a ironia. Ela fez o papel de uma centenária, mas na vida real ela tinha 87 anos quando fez esse papel. E ela veio a falecer centenária pouco mais de 2 meses após completar 100 anos. A produção também contou com cerca de 800 membros na equipe, algo que até hoje é considerado um número espantoso. Com um cenário desse, uma trupe de atores de fazer inveja, essa cacetada de gente trabalhando e a Fox bancando as loucuras do Cameron, parecia que tudo é de vento e popa. Só que não. A produção foi regada a tiro, porrada e bomba. Durante as gravações, a atriz principal Kate Winslet teve hipotermia devido às horas e mais horas de gravações dentro da água gelada. Em uma cena, ela ficou com o casaco preso em uma porta e quando liberaram a água para inundar o set, ela quase foi afogada. Por sorte, ela conseguiu se livrar do casaco e saiu viva. Em outra cena, ela bateu o cotovelo causando uma fratura em um dos ossos, forçando a imobilizar o braço por alguns dias. Tudo isso fez Kate Winslet jurar que nunca mais iria trabalhar com Cameron. A não ser, claro, que fosse por muito mais verdinhas no bolso, porque os 2 milhões de dólares que recebeu de cachê na época, segundo ela, não compensou o sofrimento. Porra, por 2 milhões de dólares pode me colocar dentro de um barril e me jogar nas cataratas do Iguaçu que eu vou felizão. Além dela, vários outros membros da equipe também ficaram resfriados e com infecção renal, por ficarem horas dentro da água gelada sem proteção. Fora a equipe toda reclamando do modo tirânico que Cameron tratava a galera nos sets de filmagem. Talvez por esse motivo, quando a equipe esteve no Canadá, batizaram a sopa do pessoal da produção com PCP, o que causou um surto geral fazendo todos da equipe serem levados para o hospital. Conto que uma parte das pessoas ficavam alucinando e outras ficavam caindo na gargalhada. Bill Paxton ficou noiado e não quis nem ficar no hospital. Ele foi embora encher a cara de cerveja nos sets, enquanto Cameron ficava vomitando. O que, por um lado, foi bom, porque evitou o efeito mais forte do bagulho. Tudo isso fez as gravações atrasarem 22 dias, causando mais prejuízo para a Fox. E quando Cameron chegou com um corte final de 3 horas, os executivos surtaram. Eles queriam reduzir o filme para 2 horas para caber em mais sessões no cinema e assim aumentar a bilheteria. E mesmo tendo seu saco torcido pelos executivos, Cameron bateu o pé e disse: "Você quer cortar meu filme? Vai ter que me demitir. Você quer me demitir? Vai ter que me matar." O cara é brabo. Cameron ainda se propôs a não receber um único centavo dos lucros do filme, mas os executivos da Fox cagaram pra ele, porque até aquele momento eles estavam achando que o filme ia dar prejuízo. Então a Fox correu atrás de alguém para tentar dividir esse pepino que ela pensava que seria prejuízo. A Fox procurou a Universal, que já tinha feito uma parceria com o filme True Lives com Cameron em 94. Mas assim que viu a bomba que a Fox tinha em mãos, ela caiu fora. Eles foram atrás da Paramount, que topou depois de ter feito uma parceria com a Fox que deu certo com o filme Coração Valente de 95, que se salvou nas bilheterias e levou para casa 5 Oscars. Com isso, a Paramount
aportou 65 milhões de dólares na produção e Cameron ficou com seu corte de 3 horas de tela. A estreia do filme em Hollywood foi em 1º de novembro de 97. Nesse dia estavam James Cameron, a 20th Century Fox e a Paramount com o caneco na mão, esperando descer a ribanceira abaixo junto com o filme. Mas adivinha só? Com um orçamento inflado de 200 milhões de dólares, sendo até então o filme mais caro feito na história, Titanic conseguiu arrecadar em seu primeiro lançamento um total de 1 bilhão 843 milhões de dólares mundialmente, sendo o filme que teve mais indicações ao Oscar com um total de 14 indicações e levando 11, incluindo melhor filme e melhor diretor. Para vocês terem uma ideia, se a gente contar todos os seus relançamentos no cinema nos últimos anos, ele chega na marca total de 2 bilhões e 265 milhões de dólares. Ele se tornou o primeiro filme da história a bater 1 bilhão em bilheteria, e logo em seguida foi o primeiro filme a bater a marca dos 2 bilhões em bilheteria devido aos seus lançamentos. E hoje ele está em 4º lugar no panteão das 5 maiores bilheterias do cinema no mundo. E só para constar aqui, James Cameron é diretor também do 1º e 3º lugar desse top 5. E se ficou até aqui é porque gostou do vídeo. Então peço por favor para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveite para conhecer o nosso trabalho clicando em um dos cards aqui em cima. Garanto que vão gostar. E mais uma vez obrigado a todos e vazei!